Eu vou começar perguntando a Lígia, dessa trajetória sua aí nessa área, falar um pouquinho pra gente o que é isso de nutrição comportamental, um tema tão novo, né? Um tema tão atual e que traz tantos desafios num olhar diferente que a gente tem que dar pra nutrição, né? Então, sua palavra, Lígia. Na verdade, os estudos de comportamento, eles começaram bem antes, fora do Brasil, né? Então, nos países da Europa, na América do Norte, já tem mais consolidada essa ideia do comportamento alimentar. Já que até os estudos de comportamento, de maneira geral, já tem, né, uma pegada maior. Aqui no Brasil, começa no começo da década de 90, com o ambulatório de transtornos alimentares da USP. E aí percebe-se que a necessidade de mudar a forma daqueles pacientes serem tratados traz, né, uma necessidade de visão diferenciada em relação à nutrição. E aí, com o passar do tempo, as pessoas que faziam parte do Ambulim tiveram que trazer isso e pensaram, poxa, que áreas da nutrição podem ser beneficiadas, né, com essa perspectiva do comportamento alimentar. E nesse meio tempo eu já estava, né, graduada, já tinha terminado a residência, e uma coisa que o profissional nutricionista vê muito no mercado é que a gente muitas e muitas vezes fica preso à técnica. Preso à ideia de fazer uma dieta, de montar um planejamento alimentar. E percebe que nem todos os pacientes, nem todos os clientes se beneficiam desse tipo de coisa. Então, o que é que a gente faz? O que é que a gente pode fazer para melhorar a adesão desses pacientes e para ter efetivamente uma mudança de comportamento? E não ser só um ditador de regras ou de mudanças. E foi aí que eu entrei. Quando eu percebi que, poxa, eu preciso ampliar a minha visão de trabalho, porque o que eu estou fazendo talvez não esteja suprindo as necessidades dos pacientes. E aí eu consegui me encaixar. E realmente, a partir disso, muda a visão, sabe? De tudo que a gente faz. E a gente acaba entendendo que, na verdade, a gente está voltando ao básico da nutrição. A gente não está trazendo nada novo. A gente volta às leis de Pedro Escudeiro. A gente volta à necessidade realmente de fazer esse pensamento humanizado, ampliado. Então, a gente pode imaginar que o nutricionista que vai trabalhar um pouco com nutrição comportamental, ele tem que sair um pouco dessa ideia limitada de, eu vou precisar calcular só o cardápio, eu posso tirar, ou aqueles outros profissionais que muitas vezes até se apoderam um pouco da nossa prática profissional, eu digo nossa prática porque eu também sou nutricionista, né? E aquelas dietas prontas que vão sair da gaveta e vão ser entregues ao paciente, então isso cai um pouco em desuso, pelo que você está nos dizendo, e a gente começa a pensar que a nutrição ela tem que considerar o biopsicossocial, cultural, então outras áreas do saber passam a ter uma necessidade de serem incorporadas, não é isso? Exato, a gente sai dessa ideia do modelo biomédico de saúde, sabe, que é esse modelo linear, para entender que, assim, existem muitos fatores, e até o próprio conceito de comportamento alimentar é isso, são todas as faces de relacionamento do indivíduo com a alimentação. E que faces são essas? Passa só pelo fisiológico? Passa só por escolher uma comida? Não. E as nossas influências, como você disse, né? Biopsico, sociocultural e espiritual. O que é que nos influencia a realmente, né, nos alimentarmos, termos hábito? Então, realmente, o profissional precisa estar aberto, né, a ter esse olhar mais ampliado. E sim, ele vai confeccionar um cardápio. Não é que a gente está quebrando, inclusive, as nossas regras, né, enquanto profissão, as nossas legislações. Mas que esse olhar também é tão importante quanto. Perfeito. Então, nessa ideia, Fabrícia, assim, de que o profissional, ele passa a ser, passa a gente a ter uma necessidade maior de ampliar esse olhar, então, como coordenadora de curso, você acha que o curso de nutrição hoje, para ele estar atual, para ele conseguir se colocar bem nesse mercado, o profissional que se forma, é um diferencial saber nutrição comportamental ou já é uma exigência realmente do mercado? Como é que você vê isso na formação do profissional nutricionista, na graduação? Isso, Larissa, eu acho super pertinente, né, o seu questionamento, porque quando a gente pega a nossa DCN, né, ela é super antiga, ela é de 2001, então assim... A gente precisa estar com um olhar muito atento nessa questão do egresso, do perfil do nosso ingressante e o egresso, né? No perfil do nosso estudante que está conosco durante esses 4 anos da graduação e com o que está acontecendo no mercado, né, de trabalho do profissional nutricionista. E aí não é
importantemente, unicamente, né, necessário ter a nutrição comportamental, mas eu acho que isso é um diferencial muito grande para a formação desse profissional nutricionista. E foi justamente pensando nessa formação, nesse perfil do egresso e estando linkado também com o que está acontecendo atualmente no mercado de trabalho, que na nossa última revisão da matriz curricular, aqui do curso de nutrição da FPS, a gente discutiu, né, juntamente com o colegiado de curso, o NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante do curso, a possibilidade da gente incluir já conteúdos de nutrição comportamental. Se você for para a DCN do curso, que é preconizada pelo MEC, não vai ter lá a nutrição comportamental, né? Se você pega a matriz ENAD, que é cobrado para os egressos, né, para os formandos, os estudantes que estão terminando o curso, não necessariamente vai ter uma linha lá obrigatória de nutrição comportamental. Mas a gente, quando está formando um profissional de saúde, a gente tem que ver uma forma ampla, né, nesse contexto, nesse processo de ensino-aprendizagem, que vai estar formando profissionais. E a FPS, ela preza por formar profissionais de excelência, né, completos e preparados para o mercado de trabalho. E aí, trazendo o link também do que Lígia trouxe, né, em relação à nutrição comportamental, como é que a gente vai conseguir formar um profissional nutricionista se a gente não pensa que esse profissional ele vai ter esse olhar, né, mais amplo em relação à nutrição, à ciência da nutrição? Porque eu concordo com Lígia que a nutrição comportamental nada mais é do que a gente ter um olhar mais, ter também um acolhimento com esse paciente, né, não ficar focado somente em pesar, fazer pregas cutâneas e prescrever uma dieta com todas as adequações macro e micronutrientes, né? Claro que isso é importante, a parte técnica ela vai fazer parte da formação do profissional nutricionista, mas quando a gente entra no contexto da nutrição comportamental, a gente tem que ter um olhar mais amplo, tem que ter um acolhimento, uma escuta mais ativa desse paciente. E a gente que trabalha tanto a questão da humanização aqui dentro da FPS também, né, em parceria também com o IMI, porque os nossos estudantes também estão lá, colocando na prática o que eles aprendem aqui, não tem como a gente dissociar a nutrição comportamental dessa formação. E foi justamente pensando nisso que a gente inseriu, né, a nutrição comportamental dentro da matriz curricular do curso, e eles têm um laboratório e a gente pensou nisso de forma prática, né? Em alguns momentos, né, pontualmente no curso, eles vão ver questões teóricas em relação a módulos, né, conteúdos teóricos, mas a gente pensou nesse conteúdo, nesse contexto da nutrição comportamental de forma prática para esse estudante. E a gente sabe que isso vai fazer diferença na formação desse profissional lá na frente, com certeza. Ele vai ter esse conhecimento agora, né, e ele vai conseguir ter um olhar diferenciado com esse paciente quando ele estiver atuando no mercado de trabalho.